Sejam bem-vindos e somos todos bem-vindos a esse momento que se torna um momento sagrado quando nós depositamos o nosso querer, abrimos o nosso coração e colocamos a nossa vontade de evoluir através dessas palavras de sabedoria que chegam até nós, tendo o exemplo dos nossos mestres, tendo a possibilidade de entender toda essa lógica espiritual que se apresenta nesses mundos paralelos, que os nossos olhos não veem, mas com certeza o nosso coração sente. E entramos num novo mês, o mês de Kislev, considerado o mês dos milagres. A paraxá dessa semana, que se chama Toldot, fala sobre as gerações de Isaac, e eu hoje gostaria de conseguir abranger todos esses assuntos que fazem parte dessa rede, que é a nossa vida. Pode parecer que eles são assuntos sem importância. Primeiro, falar sobre o novo mês astrológico. Uma pessoa cética vai dizer: eu não acredito em astrologia, que para mim astrologia é coisa de horóscopo, do jornal, não tem a menor relevância. São formas de olhar. Nós aqui estamos falando de uma astrologia que está ligada à primeira ciência que existiu no nosso planeta. Ela foi canalizada pelo nosso patriarca Abraão, ele que conseguiu fazer essa comunhão direta entre o nosso Criador e trouxe todas essas informações para nós no livro do Sefer Yetzirah, mostrando como é esse conhecer do pensar de cada um dos planetas, dos astros, como eles se manifestam, quais são as energias que eles apresentam. Isso tudo realmente não tem nada a ver com horóscopo. Então, eu também vou dizer que essa pessoa cética, que não acredita em horóscopo, eu vou dizer que eu faço parte desse time também. Eu também não acredito em horóscopo. Quando falamos, então, da paraxá dessa semana, vamos também pensar, puxa, mas o que é essa história das gerações de Isaac? Eu nem sou judeu, o que isso traz de diferente para mim, conhecer essa história? O que muda na minha vida? O que muda é que, ao conhecer essa história e entender que existem chaves em cima dessa história, em cima dessa e de tantas outras, em cima de toda a Torá, são muitos níveis de entendimento. Nós estamos pegando uma carona dentro de uma nave que o nosso Criador entregou para nós, em que essa nave nos leva exatamente pelo caminho que a gente precisa trilhar, sem ter que ir na tentativa e erro, no acerto e na queda, na dor e na escuridão. De certa forma, invariavelmente, nós vamos ter que passar por tudo isso, porque nós ainda estamos aqui, mas a gente estuda tudo isso por quê? Porque a gente quer parar de errar. Ou, se não é possível parar de errar de uma vez, um dia vai ser, errar menos, sentir menos dor, ser mais feliz, conseguir entender melhor essa realidade. A nossa visão é muito limitada. Quando a gente olha em volta de nós e nós só vemos a matéria, o espaço em si, as paredes que nos rodeiam, dentro do meu trabalho, o mobiliário que está simplesmente colocado dentro de uma planta de arquitetura. Quando a gente só vê isso, nós estamos vendo uma realidade, mas é uma realidade muito restrita, e a nossa condição
de conseguir entender formas de realizar a nossa missão é quase impossível. Nós só conseguimos encontrar esse caminho uma vez que o próprio autoconhecimento, que é saber exatamente quem eu sou profundamente, não é simplesmente se olhar no espelho e ver essa imagem, essa aparência. Não é simplesmente, em alguns momentos, se sentir com uma certa euforia, achar que naquele momento é feliz, e depois, no dia seguinte, cair em depressão, pensando, puxa, por que eu estou tão incomodada? Por que eu estou me sentindo tão mal hoje? Sem ter feito absolutamente nada. Por que em alguns momentos a gente se sente preenchido, em outros momentos parece que o nosso mundo acabou? Por que a gente olha ao lado e a gente vê pessoas que a gente, dentro desse julgamento limitado, dessa consciência restrita, a gente olha para algumas pessoas e fala, mas eles são tão bons e estão sofrendo tanto. Por quê? Ou mesmo nós, que temos uma conduta correta, por que é que nós também passamos por esse tipo de sofrimento? E porque às vezes a gente olha para pessoas que parecem ser pessoas tão desonestas e dentro dessa aparência parece que elas estão melhores do que a gente. E aí a gente começa a achar que o mundo é muito injusto. Se o mundo é injusto e esse mundo foi criado por alguém perfeito, alguma coisa começa a não bater. E aí se a gente segue por aquelas crenças que a gente recebe dentro da nossa vida, simplesmente crenças de dogmas religiosos, talvez do crer pelo crer, sem um entendimento, uma compreensão maior, a gente passa a desacreditar de tudo, porque as coisas não fazem sentido. Se eu tenho um Criador maravilhoso, que só falam para mim que é puro amor, que tipo de inferno é esse que ele largou a gente? Qual é o motivo disso tudo? Não é possível, né? Tem que ter uma explicação para isso. Então, por que é que a gente quer encontrar a sabedoria espiritual? Para a gente conseguir encontrar dentro desse processo, desses questionamentos, o autoconhecimento, porque eu não vou poder conhecer a minha realidade se eu primeiro não me conhecer. Como eu vou saber a identidade de um coletivo? Porque, afinal de contas, se eu não sei quem eu sou, eu estou dentro de que coletivo? Então, nós, muitas vezes, quem sabe a maior parte do tempo, nos achamos donos da verdade, seguros, pés no chão, abraçados por uma lógica da ciência, que vale até que venha uma nova teoria e derrube todas as outras que já aconteceram e que já foram comprovadas, uma vacina que ora existe, ora não existe, uma situação que parece ser estável, e aí no dia seguinte aparece um vírus e mostra que tudo aquilo que eu imaginava e que eu estava segura também já não vale. Quer dizer, são condições que nos colocam numa instabilidade completa, mas através desse estudo espiritual, nós conseguimos encontrar um caminho muito mais firme e muito mais seguro, com muito menos dor, com muito mais compreensão. Essa é a verdadeira sabedoria. Quando nós falamos sobre sabedoria da Kabbalah, nós estamos falando sobre este nível de sabedoria. Uma sabedoria que não é algo simplesmente como um conhecimento adquirido. Então, essa é a nossa introdução para entender que diferença faz, agora que nós estamos entrando nesse mês maravilhoso, delicioso. Nós vamos primeiro falar sobre esse mês. Então, vamos só deixar essa nossa vela que faz essa conexão e que representa essa nossa vontade aqui ao lado.
E agora nós vamos, então, iniciar. Primeiro, que mês é esse de Kislev? Eu preciso tirar ela daqui. Esse mês de Kislev, energia de Sagitário, que vem logo em seguida do mês de Escorpião, traz para nós essa leveza, como se a gente estivesse recebendo agora um carinho do nosso Criador. Nós trabalhamos uma energia muito pesada, intensa, no último mês. E quando a gente entra nesse mês de Kislev, nós conseguimos, então, respirar. Mas eu já aviso vocês que aproveitem esse período, porque daqui a mais ou menos 30 dias nós vamos entrar na energia de Capricórnio e de novo a gente vai sentir um peso da responsabilidade nas costas. Nós temos o peso da responsabilidade agora, todo mês nós temos, mas ela se apresenta de uma forma diferente. E quando a gente entende essa lógica, nós conseguimos ir andando dentro dessa lógica e a gente vai atuando dentro dessa lógica. Então, este é um mês em que nós podemos usar dessa expansão para fazer essa comunicação e esse canal direto com a luz. E além, sair da nossa, de novo, sair da nossa caixinha e ir além. Só que neste mês, diferente do mês que passou, nós vamos conseguir fazer esse trabalho de uma forma muito menos dolorida, se a gente quiser. Porque não existe a força do julgamento que existia em Escorpião. Porque Escorpião a gente tinha 2 vezes o julgamento. Agora nós temos um mês que dentro da astrologia comum, Sagitário está relacionado com o fogo, da mesma forma que Áries e que Leão, só que ele tem 2 vezes o elemento ar, ele está dentro do outono, e ele representa o terceiro elemento dentro dessa estação, ele é coluna do centro. Ele é como se ele estivesse representando o Tiferet. Então, ele tem ali o fogo, mas um fogo equilibrado. O nome desse planeta Júpiter, quando a gente pensa no nome dele em hebraico, é Tzedek. Tzedek, que me lembra a palavra tzadik, que é o justo. Então, nós podemos acessar essa energia do justo. Quando nós pensamos nas letras desse mês, e eu tenho aqui, então, as letras desse mês, letra Samer e a letra Gimel. Então, eu tenho aqui a letra Samer, que criou Sagitário. Quando eu vejo esse círculo, eu estou vendo aqui, essa letra Samer, eu estou vendo aqui um círculo. Primeiro, essa letra, ela não tem nenhuma abertura. Enquanto no mês passado eu tinha aquela letra Dalet, que estava funcionando para mim como aquela tenda aberta, então eu tenho aquele fluxo, está aberto, eu sinto falta. Aqui está tudo contido dentro de um círculo. O que é um círculo? Onde começa, onde acaba o círculo? Círculo não tem nem começo, nem meio, nem fim. O que a gente considera bênção dentro da Cabala? Aquilo que não acaba. Se teve começo, meio e fim, não é bênção. Se a minha alegria veio e durou um pouquinho, não adianta. A gente quer aquela consciência da árvore da vida, que vem e fica.
Então, aqui já está um dos segredos desse mês. Eu tenho possibilidade de entrar nesse Nes, Nessaion, no milagre, na bênção, porque ele já está sendo representado aqui por esse círculo contínuo. E quando eu penso, então, quando eu penso nesse planeta, e quando eu penso no símbolo, eu comecei a falar do arco-íris, mas eu acabei não finalizando, né? Esse mês que se chama Kislev está relacionado à palavra Kashet ou Keshet. Kashet é o arqueiro, que é aquele centauro que aparece no símbolo, né? Mas foi mal traduzido do hebraico, porque o seu símbolo, que é então Keshet, é arco-íris. Então, este mês, o nome dele seria o mês do arco-íris. Então, você já está sentindo aqui outro tipo de energia. O que a gente tem que ficar? Então, a letra Gimel está relacionada... tá aqui. A letra Gimel está relacionada a esse planeta Júpiter. O que a gente tem que ficar alerta neste mês? O que nós todos, dentro do mundo físico, fazemos quando a gente sente que alguma coisa está boa? Quando a gente tem a casa mais linda, quando a gente tem o carro do ano, quando a gente tem uma família maravilhosa, todo mundo saudável, quando a gente viaja para onde a gente quer, quando a gente tem todos os nossos amigos em volta, quando a gente faz tudo o que a gente quer e está tudo lindo e maravilhoso, que vontade a gente tem de fazer mais alguma coisa? Nada. A gente não quer fazer nada. Quando está tudo bem, a gente não quer fazer nada. A gente quer aproveitar o bom e ponto. Então, qual é o perigo neste mês? Como nós não estamos sentindo aquela pressão da falta que se apresentou em Escorpião, existe uma tendência da gente amolecer e achar que agora não precisa fazer mais nada. Acabou. Tranquilidade. Tranquilidade total. Mas, se eu aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui, que vai vir de graça, um pouquinho que eu andar para frente, eu conseguir fazer um grande acesso a essa luz de milagre. Um pouquinho que eu fizer além, eu consigo fazer uma grande coisa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Outro ponto. Liberdade, que todo mundo aqui gosta, todos os adultos se acham livres, acham que as crianças não são livres, mas que a gente é livre. Mas a gente entende dentro da Cabala que liberdade é responsabilidade. Então, eu posso me achar muito livre, dono do meu nariz, para resolver tudo o que eu quiser. Mas eu tenho que entender que essa nossa vida é um processo de causa e efeito e resultado. Esse é o equilíbrio das 3 colunas. Então, eu posso me achar muito livre, mas o resultado da minha decisão e da minha ação vai aparecer em frente, daqui a pouco. Então, liberdade não é, como diz o Rabino, liberdade não é libertinagem. Liberdade não é eu achar que qualquer coisa que eu quiser justifica pelo meu simples querer. Liberdade é eu ter autonomia de decidir aquilo que é bom, com responsabilidade, e entender que eu vou colher o fruto daquilo que eu fizer. Ponto. Então, vamos entender da nossa responsabilidade e entender dessa liberdade que vai me deixar
com essa facilidade de locomoção e de mobilidade nesse mês. Vai ter menos peso. A gente vai poder ir mais longe. E a gente deve ir mais longe. Mas com responsabilidade. Meu movimento precisa ser com essa autonomia. O outro ponto. O Sagitário gosta de vivenciar as coisas. Eu falei dele ser um grande filósofo, mas para ele o conhecimento teórico não tem o menor valor. Ele gosta, mas ele gosta de vivenciar. O que significa? Eu não sou sagitariana, mas, por exemplo, a minha maneira de ver. Eu sou uma pessoa que adora estudar. Meu tempo livre, eu estudo, adoro. Tenho acho que até o vício nisso. Virou uma necessidade. Se eu só estudo para adquirir um conhecimento que eu não uso, eu estou perdendo tempo. Pode ser muito bonito para os outros escutar, falar, ai, olha que máximo, olha, ela lê, ela faz... Olha, deve ser uma pessoa inteligente. Ah, ela deve ter muitos conhecimentos gerais. Se eu não vivenciar tudo aquilo que eu receber, não serve para nada. A Cabala é o maior exemplo disso. Se a gente recebe tudo isso que agora está chegando, está bombardeando o nosso planeta, assim, quantos professores de Cabala hoje? Ótimos professores, muitos. Acho que nunca no planeta teve tantos professores de Cabala. Olha que coisa maravilhosa. Olha quantas notícias, quantas possibilidades de canais para que esse tipo de sabedoria chegue às pessoas. Só não sabe quem não quer. Aí, se eu não quero, aí o livre-arbítrio de cada um. Mas todos nós estamos recebendo uma possibilidade maravilhosa de vivenciar. Algumas pessoas vão receber esse conhecimento, vão incorporar e colocar na sua vida prática. Outras pessoas vão receber esse conhecimento e vão guardar dentro da pasta e passou. Então, o sagitariano quer vivenciar. A gente está falando aqui sobre Deus. O sagitariano quer conversar com Deus. O sagitariano quer conversar com Abraão patriarca, com Sara. Hoje nós vamos falar de Isaac, de Rebeca. Ele quer estar falando com todos eles. Então, é muito importante vivenciar, interagir e vivenciar. Vão aparecer desafios? Vão. Desafios, para quem trabalhou bem no Escorpião, os desafios vão ser bem mais leves. Se eu recebo esse desafio, o que eu devo fazer? Sai do padrão, tenta um novo e veja o que acontece. Para iniciar a falar dessa nossa paraxá, eu vou falar sobre a morte de Sara e Abraão. Vamos lembrar que o justo, quando ele incorpora, para ele ser considerado justo, ele conseguiu incorporar dentro dele a consciência da árvore da vida. Existem dois mundos paralelos. Nós estamos aqui no mundo físico, onde existem duas dimensões, o mundo da dualidade. Consciência da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Mundo do caos, mundo da ilusão. Mundo do começo, do meio e do fim. Consciência da serpente. Domínio do Satã. E um mundo mundo paralelo, a dimensão da árvore da vida, aonde só existem bênçãos, aonde só existe luz, aonde eu tenho a conexão com o infinito, com a minha alma pura, com o meu Criador.
qual das duas realidades cada um de nós acredita que está. O justo vive nessa realidade da árvore da vida 24 horas por dia. Nós tentamos, a cada momento, entrar um pouquinho mais dentro dessa consciência. Abrão e Sara, nós falamos o nome da última paraxá, que se chamava As Vidas de Sara. As vidas de Sara se resumia ao quê? Qual que era o segredo? Entender exatamente isso, que nós vivemos numa realidade, que é a realidade do 1%, mas que por trás dessa realidade de tanta escuridão e caos, existe algo muito maior. E entender que nós estamos dentro dela. A gente, dentro do nosso cotidiano, a gente faz saltos, mas o nosso principal objetivo, a nossa meta é um dia chegar lá, como esses grandes. Eu não posso dizer simplesmente que são grandes sábios, que são santos, mas essas carruagens que trouxeram essa possibilidade para nós através dessas histórias, que a gente vai incorporar esses exemplos, essa sabedoria, na realidade são frequências energéticas que nós queremos que sejam manifestadas dentro de nós. Então, Abraão e Sara entraram dentro dessa dimensão, em corpo físico. Então, não existe morte. Aquele que entra dentro dessa dimensão, dentro do físico, não morre. Ele já se curou da morte. Esse é o principal conceito da imortalidade. Por isso, o Zohar da semana passada tem a maior parte em discussões falando sobre o assunto da imortalidade nessa paraxá, Hayé Sará. Vamos entrar na paraxá dessa semana. O que significa, então, esse título falando sobre as gerações, os descendentes de Isaac. Vamos para a história literal. A história literal fala que Isaac, já casado com Rebeca, que também não conseguia ter filhos, era estéril, ele reza ao Criador e pede que ela conceba, que ela fique grávida. Ele sabe já que dele vai ser criado um legado. Ele sabe da bênção dessa continuidade. Mas quando ele reza, os nossos sábios já trazem para nós que a oração, que já é um aviso de como fazer a oração, em que ele fala com o Criador, ele poderia dizer: ai, por favor, Criador, me dá filhos. A oração dele. Ele pede ao Criador: por favor, Criador, pelo bem da luz, que eu possa ter filhos com essa alma tão elevada que é a alma de Rebeca, para que esses frutos possam ser um legado da continuidade do meu pai Abraão e que seja a manifestação da luz na terra. Primeiro, ele está pedindo que a luz faça parte. Ele está pedindo filhos, porque ele quer ele como homem, como grande patriarca Isaac, eu quero filhos e descendentes. A oração dele está num outro nível. Ele está pedindo para a luz participar e ele pede algo muito mais elevado. Ele quer dar uma continuidade dentro de um processo também de manifestação de luz. E aí, o que acontece? A prece dele é atendida. Ele, então,
tem esse mérito por essa oração. E a própria Rebeca também rezou. E como a Rebeca pediu? Ela poderia dizer: eu preciso engravidar, porque é o patriarca Isaac, eu preciso dar continuidade para o meu marido, porque senão eu já não vou ser a esposa perfeita para ele, eu preciso ser a esposa perfeita para ele, ele me ama, eu amo ele. Eu preciso ser a melhor mãe, eu preciso ser mãe, por mim mesma eu preciso ser mãe. Poderia ter feito isso, mas como faz Rebeca? Eu preciso engravidar dessa alma tão elevada que é Isaac, para que nós dois possamos, junto com a luz, criar continuidade dentro dessa consciência que vai seguir esse legado dessas almas tão elevadas que foram Abraão e Sara. E aí, tudo se abre, Rebeca, então, engravida. A gravidez de Rebeca foi muito, muito sofrida. O primogênito, Esaú, vermelho, com essa afeição quase animalesca, e Jacó segurando no seu calcanhar. Mais para frente, Esaú se torna um grande caçador e o predileto de Isaac. Jacó, aquele que foi o predileto de Rebeca e que sempre estudava dentro dessa consciência de elevação, aquele que andava sempre dentro do caminho da retidão. No dia do falecimento do seu avô, Abraão, quando deveriam estar fazendo um luto, Esaú, que seria o primogênito, ele sai para caçar. E Jacó fica em casa. E quando Esaú chega de volta, Esaú chega quase morrendo, quase morto. E ele fala: estou com muita fome, eu vou morrer, eu preciso comer. E Jacó diz a ele: eu dou para você esse prato de lentilhas vermelhas. Sabemos lentilhas vermelhas porque era justamente o prato que se come dentro da tradição quando estamos no dia do luto. E você vai comer esse prato de lentilhas, quer dizer, era uma forma dele estar fazendo um preceito de estar comendo esse prato de lentilhas, e por isso ele não iria sentir esse peso do julgamento, porque como primogênito ele deveria ter respeitado o luto pela morte do seu avô. Mas ele aparece e fala: eu estou morto de fome. Então ele come as lentilhas de Jacó e Jacó fala: se você me der a sua primogenitura, eu lhe dou esse prato de lentilhas. E ele pensa: eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou comer essas lentilhas agora. O que me interessa é que eu sobreviva. Depois eu penso no resto. E assim eles fazem esse acordo. A história literal fala que Jacó roubou a primogenitura se aproveitando de uma situação em que Esaú estava morto de fome. Mas quem estuda a Cabala sabe que existe por trás essas chaves e Jacó, naquele momento, não estava se aproveitando, ele estava salvando a vida do seu irmão Esaú. Porque Esaú, tendo essa pressão, ele teria morrido. Bom, de outra forma, qual é a outra chave que aparece aqui para nós? O que é que nós, na nossa vida, sempre fazemos? Queremos satisfazer os nossos desejos imediatos a qualquer preço. E aquele nosso compromisso com a luz, a gente sempre deixa para depois. Jacó não deixou nada para depois. Esaú
deixou para depois. Esaú queria satisfazer o seu corpo a qualquer preço, naquele momento. Ele não podia passar por nenhum momento de privação. Jacó cumpria todos os preceitos. Em seguida, nós vamos entender que vão passar os anos e vai chegar um momento em que Isaac tem que entregar essa bênção da primogenitura. Isaac envelhece, ele fica cego, ele tem que entregar a bênção da primogenitura para Esaú. E ele chama Esaú e fala: olha, você vai, traga uma caça, faz um bom prato para eu comer dessa sua caça, e quando você retornar, eu vou lhe dar a bênção da primogenitura. Receber essa bênção é abrir um grande canal. Rebeca escuta isso, a mãe, e ela, então, chama Jacó e fala: você traz para mim um cordeiro, que eu vou preparar esse cordeiro da melhor forma para o seu pai, e você vai pegar a pele desse animal, vai se cobrir, você vai rápido receber, falar com seu pai para receber a bênção, ao invés de Esaú. E assim acontece. Quando Jacó chega ao lado de Isaac, Isaac fala: que engraçado, você tem a voz de Jacó, mas deixa eu segurar na sua mão. E aí, como ele estava com aquela pele, ele toca naquela pele e ele fala: ah, meu filho, recebe, então, a bênção da primogenitura. E Jacó recebe a bênção. Só que agora aqui a gente vai ter vários questionamentos. Primeiro, Jacó enganou o pai? Rebeca enganou o marido? Mas o que acontece aqui? Nós temos que entender por trás das chaves. Rebeca sabia quem era Jacó. Ele não era simplesmente o seu filho predileto. Rebeca sabia exatamente qual seria o caminho o que Jacó representaria. Se nós temos nesse livro, que é o Gênesis, que fala da nossa genética espiritual, e nós tivemos a manifestação de Hesed, através de Abraão, a manifestação de Gevurá, através de Isaac, Jacó seria a manifestação dessa coluna do meio, do equilíbrio das três colunas, que faz existir esse balanço, o polo positivo, o polo negativo, a restrição para poder fazer esse equilíbrio. Se Esaú tivesse recebido essa bênção, Esaú, que era a materialização do lado negativo, da escuridão, o mundo teria acabado naquele momento. Isso não foi enganar. Por outro lado, os nossos sábios também comentam que esse fato, Jacó, nesse momento, também estava corrigindo o pecado de Adão e Eva. Porque se Esaú representa a consciência da serpente, nesse momento, Jacó está fazendo exatamente como se ele estivesse trazendo novamente o equilíbrio. Porque se Adão e Eva caíram no pecado, porque foram contaminados pela escuridão, através de uma fala que não é a fala da verdade, e sim uma fala que os induziu à queda. Exatamente nesse momento, nós vamos ter um paralelo de uma ação feita por Jacó, em que traz, então, essa correção nesse mesmo nível, dentro desse processo divino que aconteceu com Adão e Eva e a serpente, Jacó e Esaú.
Vamos trazer para o nosso contexto do século XXI. Jacó e Esaú. Essa luta que aconteceu dentro do ventre de Rebeca e essa luta que aconteceu durante a vida dos dois. Esaú representa a coluna esquerda da coluna esquerda. Então, se Isaac é Gevurá, que representa a disciplina, força, o julgamento positivo, aquele julgamento necessário, aquele não que precisa ser feito em momentos em que eu preciso chegar num equilíbrio, porque nós precisamos do sim, mas nós precisamos também do não. O esquerdo do esquerdo, quando a gente pensa nesse nosso contexto desse mês, onde nós temos esse planeta Júpiter, onde a gente tem esse Tzedek, que é o Tzadik, Esaú representa aquela justiça, aquele lado da esquerda, que está baseado na justiça do nosso mundo físico. É aquela justiça que eu quero que seja feita por conta da vingança. Aquela justiça que tem que ser feita por conta do castigo. Aquela justiça que tem que ser feita porque eu acho que quem errou merece ser punido. Enquanto Jacó significa uma justiça que é o lado positivo da justiça, que está relacionado ao balanço cósmico. Quais ações aconteceram para que aquela pessoa se apresentasse exatamente naquela situação, passando exatamente por por aquele desafio, para que ela possa exercer a sua autonomia? Não é simplesmente o castigo. Isso é a justiça aqui do nosso mundo físico que está contaminado. É a lei da escuridão. É a lei da serpente. É a lei de Esaú. Mas nós estamos aqui fazendo esse caminho espiritual e esse estudo para conseguir ir além disso e entender que existe uma justiça dentro do balanço do universo que está sendo representado pelo justo, porque é a consciência da árvore da vida. Essa consciência que está dentro desse equilíbrio. Esse equilíbrio que é 2 vezes ar dentro deste mês. Esse fogo que está relacionado ao julgamento, mas ao mesmo tempo está relacionado a esse equilíbrio, a esse movimento do balanço que traz a restrição para eu conseguir me equilibrar. Então, eu leio essa porção e eu entendo que essas 2 frequências energéticas, essas 2 inteligências vivem dentro de nós. O nosso lado negativo e o nosso lado escuro. Na semana passada, pensando em Sara, estávamos falando de 2 dimensões dentro de uma dimensão maior. Hoje, nós já estamos falando de 2 dimensões que representam cada um de nós, que estão fazendo essa luta o tempo todo. E qual dos 2 lados é o lado que vai ser o vencedor? Qual dos 2 lados é o lado que vai trazer vitória? Qual dos 2 lados é o lado que representa realmente você? Esse tem que ser o nosso questionamento nesta semana, em que nós estamos iniciando essa energia do mês dos milagres. Logo nós vamos ter Hanukkah, a festa dos milagres, que muitas vezes ela acontece junto com o Natal. Esse ano ela não vai acontecer junto com o Natal, mas vai estar muito próxima. O Natal, que é esse redescobrir a luz com o nascimento, o renascimento da luz do nosso Criador,
o renascer da luz dentro de nós, quando nós conseguimos entender que existe essa serpente, mas ao mesmo tempo existe esse ser iluminado, essa faísca divina, que a cada escolha, esse braço de ferro acontece. Mas já logo a gente sabe qual é o fim. Porque Jacó nasceu depois, mas ele nasceu pegando nesse calcanhar. Ele não soltou da escuridão. Se a luz não tivesse essa força, teria nascido primeiro Esaú e depois Jacó. Por que é que eles tinham que nascer grudados? O que que isso mostra para nós? A escuridão está grudada em nós. E nós estamos grudados na escuridão. E a luz está grudada em nós. E nós estamos grudados na luz. Jacó, através das suas ações, as dessa semana, e nós vamos ver essa epopeia na próxima semana, que a cada momento nós podemos fazer valer a luz. E nós podemos materializar esse lado a cada momento da nossa vida. Nós não somos seres que estão aqui à toa. Nós não estamos começando o mês dos milagres, lendo essa porção em que a luz vem pegando no nosso calcanhar à toa. Isso mostra o grande potencial que se manifesta para nós. Nós podemos, num olhar bem físico, julgar, olhar para essa fotografia e falar: nossa, essa mãe enganou o marido por causa do filho predileto. O outro filho, Esaú, ele saía na caça e ele gostava de morder o animal ainda vivo para sentir o gosto do sangue quente dentro da sua boca. É algo animal mesmo, é o prazer de sentir essa vida animal como um animal. E qualquer pessoa que está aqui vivendo nesse mundo físico, levando essa força da sobrevivência animalesca acima de qualquer outra coisa, está nesse nível de um animal que não descobriu ainda nem o uso do seu livre-arbítrio, nem descobriu ainda o seu potencial e acha que está aqui na Terra é sobreviver para satisfazer algum tipo de prazer animalesco e simplesmente ir levando a vida e sobrevivendo. Nós queremos ir além de tudo isso. Então, nós podemos incorporar esse além conhecendo essas histórias. Então, vamos lá. Evangelho segundo São Lucas 19. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ao ver a cidade, chorou sobre ela e disse: se ao menos hoje conhecesses o que pode te dar a paz, mas não. Está escondido a teus olhos. Dias virão para ti, em que os teus inimigos te rodearão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. Esmagar-te-ão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Eu achei este evangelho tão pertinente, porque quando a gente fala sobre Jerusalém, sobre essa cidade santa, sobre a terra prometida, novamente nós estamos aqui falando sobre duas dimensões. A terra prometida, que é essa consciência da árvore da vida, que a gente pode acessar através do nosso estudo,
que nos libera, que nos dá força para enfrentar tantas dificuldades. Dificuldades essas que são essas guerras, que vêm sobre essa Jerusalém que existe dentro do nosso coração. Esse caos que quando a gente às vezes desliza e esse Esaú toma conta e destrói tudo, até que a gente consiga novamente nos elevar e entender que essa faísca de luz ainda está dentro de nós, nós passamos por esses momentos de muita escuridão, de muita tristeza, em que a gente acha que nada vale a pena, em que a gente acha que o nosso mundo acabou. Mas essa Jerusalém de vida ainda está dentro de nós. Aquele calcanhar, a luz não nos deixa. Ele ainda está muito seguro. Jacó não vai nos deixar. A luz não vai nos deixar. Jesus não vai nos deixar. Ele sempre está segurando no nosso calcanhar. Então, se a gente quiser se elevar, ele vai pegar no nosso pé e ele vai levantar. Mas se a gente estiver andando nesse muro de pedra e a gente cair para baixo, porque a gente sempre pensa que a escuridão está lá embaixo. Então, essa mão vai estar nos segurando para que a gente não caia, porque a nossa cabeça pode até cair dentro do buraco, mas essa mão da luz vai nos segurar e vai nos levantar e vai nos trazer de volta dentro desse buraco escuro. Da mesma forma que a luz sempre vai se manifestar dentro de nós. Nesse evangelho veio um comentário de Santo Agostinho que eu amo. Para mim, Santo Agostinho era um grande cabalista também. E olhem a frase que ele fala aqui. 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si próprio, até o desprezo de Deus, fez a cidade terrestre. E o amor de Deus, até o desprezo a si próprio, fez a cidade celeste. Não é lindo demais? Se a gente segue pelo caminho do eu construo a minha cidade terrena. Bem construída. Pedras firmes. Mas a fundação dessa cidade, a qualquer momento, seja a pandemia, seja o furacão, seja uma perda financeira, seja uma perda de saúde, tudo pode ser destruído. Mas quando eu fundamento a minha cidade dentro dessa consciência da sabedoria da luz, em servir a luz, em ser um canal, a minha cidade celeste nunca vai ser destruída.